Excelentíssima senhora magistrada, douta promotora de justiça, nobre defensor, que me auxilia aqui na bancada de defesa, prazer e honra dividir o trabalho com o senhor. Excelência, é um caso de impronúncia, e eu explico. No caso Itela, fazendo uma cronologia dos fatos, primeiro, a esposa da vítima, ela afirmou que o pai, chamado Azarias, não estava presente na cena do crime. E esta mesma viúva não reconhece o acusado Dilan no crivo do contraditório da ampla defesa. Importante ressaltar que trata-se da viúva. No mesmo sentido, as testemunhas, tá, presenciais, na verdade, a maioria delas são apenas de ouvir dizer. De fato, como restou provado, é Felipe, que esteve no crivo do contraditório e da ampla defesa, hoje, e a viúva. A testemunha, elas são suspeitas, pois tratam-se de parentes, tá? Não reconhece o réu Dilan, tampouco a moto como sendo a moto do atirador. Ademais, os parentes das vítimas estão envolvidos emocionalmente no caso. O réu provou, excelência, por meio das câmeras, circuitos de TV, que de fato, tá, no momento do crime, ele estava em sua casa. Ficou evidentemente comprovado, por conta dos horários do sistema de áudio e vídeo, que ele entrou em sua residência antes dos fatos e saiu só depois, no outro dia, às 5 da manhã, quando foi trabalhar. O restante dos depoimentos, conforme narrei, são por ouvir dizer. É importante ressaltar também, e aqui a defesa jamais vai querer buscar a absolvição ou a impronúncia do acusado, culpando ou denegrindo a imagem da vítima. Contudo, restou provado que a vítima era criminosa, era uma pessoa perigosa, era uma pessoa, inclusive, que tinha muitos inimigos, inclusive policiais, GCMs, policiais penais, pois os policiais hoje trabalham, desde aquela época, em grupos de WhatsApp. Eles se comunicam, principalmente quando há crimes contra os irmãos de farda. E nesse sentido, resta claro que a vítima tinha diversos inimigos. Tinha acabado de sair da cadeia há pouco tempo e acusada de ter matado um GCM, Guarda Civil Metropolitana. O réu, Reinaldo Júnior, corroborou a tese do acusado, que de fato deixou Dilan em sua casa antes dos fatos e voltou com a moto, inclusive trabalhou junto com a sua esposa no decorrer da noite. O que foi também, excelência, comprovado pelas testemunhas de defesa, donos da pizzaria, ou seja, patrões, né, tanto de Júnior, Reinaldo Júnior, como de Dilan, que auxiliava ele de vez em quando nas entregas. Senhora Mileide e Bruno. Importante ressaltar também, infelizmente, só conhece a realidade do crime quem está em loco. Tá? Dentro da composição dos operadores de direito, os defensores normalmente é que estão junto dos locais do crime. Nós conhecemos essa realidade. E a realidade hoje salta aos olhos porque a mídia hoje narra, internet, televisão. O crime organizado, ele domina não só as periferias de São Paulo, mas hoje como todo lugar de São Paulo, presídios, sejam eles na capital, fora da capital e até mesmo fora do país. Como sempre, excelência, e foi aqui narrado por o acusado, isso aqui é uma regra do crime. Quem mora em periferia, infelizmente, é um lugar onde a justiça não chega, o crime sempre chega primeiro. E a regra é, qualquer problema que haja envolvendo crimes tem que ser levado ao Tribunal Popular do crime organizado. E assim foi feito também nesta oportunidade. Quando Dilan foi ali agredido, xingado e humilhado por ter passado de moto num lugar onde a rua ali provavelmente estaria fechada, estavam comemorando, era uma festa, e é normal que em periferia eles fecham mesmo rua. Eles fecham rua sem autorização do Estado, da Prefeitura, fazem festas, eventos, bailes funks e etc. E também não seria certo também que passasse ali de moto
em alta velocidade. E Dylan, por ser motoqueiro ou motociclista, trabalha com moto, e isso é normal dos motociclistas não ficar parado. Eles sempre andam com pressa por conta das entregas, eles ganham por entrega. E ele passou de fato lá, como disse, subiu na calçada e foi ali chamado a atenção. Mas ele só retornou por causa de um conhecido dele e do pai que chamou. Por essa razão ele retornou, senão ele teria seguido o seu curso. E retornou, e ali sim, tá, ele foi humilhado. Dentro desse mesmo sentido, ele se sentiu aí no direito, tá, de buscar ajuda, conforme a determinação na criminalidade. Foi buscar ali até mesmo um conselho, o que deveria fazer numa situação dessa, uma vez que eles não poderiam chamar a polícia. É evidentemente que nós, pessoas comuns, que temos conhecimento, principalmente operações de direito, a gente sabe que tem que chamar a polícia. Nós não temos que envolver crime. Mas é um fato, aconteceu, e ele teve que se submeter a isso por morar no lugar, e mora lá até hoje, e tem que se submeter às regras do crime. Nesse caso, o crime, como sempre, chegou primeiro. Felipe, que depois, hoje, no crivo do contraditório e da ampla defesa, restou provado que é egresso do sistema prisional. Já teve preso, tá? E também restou provado que ele, de fato, participou, sim, desse Tribunal Popular do Crime. Até porque, quando há alguém no bairro, que eles chamam de quebrada, que tem envolvimento com o crime e já teve preso, essa pessoa tem que participar, seja como membro da facção, seja como companheiro ou colaborador, e até mesmo os simpatizantes. Nesse caso, Felipe teve seu envolvimento, sim. Tá? Felipe funcionou ali, excelências, como se fosse um acusador. Dylan era ali o réu, teve pessoas que fizeram a defesa dele, que chegou a, inclusive, ser absolvido pelo Tribunal do Crime. Teve, inclusive, excelência, e isso faz parte do crime, teve, inclusive, a chance, tá, de pedir a vida do seu acusador. E é também sabido, tá, por nós que operamos no direito, que existe penas que varia desde que eles chamam de tirapó, que é a surra, o quebra, que é quebra-membros, ou a vida. Ele poderia ter pedido, mas por não ser criminoso, por não ter participado de crime, porque se tivesse participado de crime, Felipe não teria deposto hoje aqui, porque teria morrido, porque Dylan teve essa chance. E por não ser criminoso, não pediu a vida. Então, reforçando a tese, em relação a Ananias, pai da vítima, foi desmentido pela viúva, no sentido de que ele não estava na cena do crime. A viúva, inclusive, não teria nenhuma razão para desmentir o próprio sogro. E o próprio Felipe também disse que Ananias não participou ali do entreveiro, como ele disse aqui no crivo do contraditório da ampla defesa. Ele simplesmente estava próximo da residência dele. Quem participou direto foi a vítima e também ali o suposto atirador. Em audiência do crivo do contraditório e da ampla defesa, como também já havia feito em juízo, Felipe não reconhece Dylan como autor do crime. Em relação, excelência, à suposta adulteração na moto, tratou-se aqui, conforme depoimento prestado tanto por Dylan como Júnior, que se tratou de peça simples, em paralama, e também ali um modelo ou um molde da placa, que foi trocada por conta de que prejudicava o garupa. E nesse caso, conforme falou Júnior, a sua esposa reclamava que isso raspava em sua perna. E foi tirado. Um paralama é normal que motoqueiro, pelo excesso de trabalho, principalmente trabalho na periferia, e principalmente ruas esburacadas. E até no centro, nós vemos motoboys subindo calçada, descendo calçada. Essa é a forma que eles trabalham e isso aqui não está em julgamento. Então é normal que se troque um paralama. E também foi trocado, conforme disse aqui o Correio, meses ou até mesmo ano depois, que demorou para essa moto ser apreendida, e isso a gente consegue comprovar nos autos. Em relação também aí à perícia, tá? Podemos e ainda temos oportunidade, evidentemente que os réus talvez não tenham condição, mas sim de arrolarmos um assistente técnico para trabalhar em relação a isso.
Esse tipo de crime, infelizmente, ele não pode ser imaginado. Aqui não estamos falando de tribunal do júri americano que assistimos na TV, ou em novelas, ou filmes. Aqui nós estamos falando da verdade real. Nós estamos falando do crivo, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, Excelência, entende a defesa. Haja vista aí a situação, francamente favorável ao acusado. Posto, não emergir destes fatos nenhum vínculo, seja ele subjetivo ou psicológico, apto a caracterizar aí a sua participação nesse evento criminoso, requer que seja o defendido Dylan impronunciado. E, Excelência, entendendo de forma diversa, as qualificadoras não encontram guarida, Excelência, tratando-se aí da qualidade da vítima. Criminoso, acusado, inclusive, no passado, de ter até mesmo matado um GCM, e nesse sentido estava na rua há pouco tempo, ficou no local porque tinha envolvimento, sim, com a facção criminosa, tanto é que a facção criminosa que fez essa cobrança, junto com seus parentes, e também ali é capitaneada por Felipe, que era egresso do sistema prisional. É o que se requer, nada mais. Esperamos que façamos justiça, Excelência, não depois que o mundo perecer, mas para que ele não pereça. Nada mais. Devolvo a palavra.